Olá, seja bem-vindo ao módulo 5 do curso ADV Business. Esse é o último módulo dessa primeira fase que nós falamos sobre o advogado, sobre o escritório. E nesse módulo especificamente vão ser 4 aulas. A primeira, que é essa, eu vou falar sobre cultura organizacional e como isso influencia a nossa estruturação de negócios, o nosso modelo de negócios, inclusive os nossos planos a longo prazo. Vamos falar também na próxima aula sobre rotinas e boas práticas na advocacia, né? Práticas internas, de escritório, da forma de prospectar, enfim, quais são essas boas práticas que a gente pode implementar no nosso escritório. E as 2 últimas aulas vão ser sobre questões bem específicas, Código de Conduta Ética e o Manual do Cliente, que são 2 documentos. Vocês vão ver aqui que vários documentos podem ser construídos, vários regulamentos podem ser implementados, mas esses 2, por mais que eles não sejam exatamente escritos, eles têm que ser pelo menos pensados e aplicados dentro do escritório, né? Um código de conduta ética, ele estabelece um modelo. Se nós temos esse modelo e transparecemos isso de alguma forma, é um código que existe. Pode não ser escrito, mas ele existe. E o manual do cliente também. Pode ser que a gente não tenha um livro lá com o título Manual do Cliente, mas nós temos que ter um roteiro para passar para o cliente de como as coisas funcionam dentro do escritório. Então vamos lá, vamos falar sobre cultura organizacional. Primeiramente, como eu gosto de fazer, vamos conceituar as palavrinhas para a gente ver como que a gente constrói isso, da onde que elas vêm e como que elas se aplicam na nossa prática. Bom, cultura é toda aquela forma de agir, né? Aquela forma de se organizar, a forma de se expressar e de se relacionar com um determinado povo em um determinado território, enfim. Né? Cultura, então, são os conhecimentos, os costumes, as crenças, os padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Então, quando nós falamos em cultura, nós estamos falando sobre uma análise de um determinado grupo de pessoas, né? E não sobre algo que nós implementamos, né? Construímos algo, né? E implementamos lá. É aquilo que a gente vê nascer nas pessoas, como que elas se relacionam. Então, como que aquele grupo é identificado. E a cultura organizacional, que é a cultura de dentro de uma empresa, a cultura empresarial daquela estrutura, vão ser os valores, os hábitos, as crenças e políticas internas e externas de uma determinada empresa que define como que a organização conduz os seus negócios, né? Então, a cultura organizacional de uma empresa, por mais que a empresa nunca tenha falado sobre isso, ela existe. A cultura é algo que existe e não que é algo implementado dentro de uma empresa. Ela acontece diariamente e ela segue os valores e os padrões que a empresa estabelece. Mas a empresa não parou para pensar, para estabelecer nenhum padrão, nenhum valor, ela está funcionando, mas dentro daquela prática, daquela rotina, de toda aquela atividade, existe uma cultura. Existe uma forma de se comportar lá dentro, por mais que ela não tenha sido estabelecida ou determinada antes. Ela vai acontecer. E por isso que é importante nós entendermos o quanto essa cultura influencia, porque às vezes as mudanças que precisam ocorrer dentro de uma empresa para que ela avance, para que ela resolva seus problemas, é justamente a mudança de comportamento, a mudança de cultura organizacional. Esse termo ele foi expressado pela primeira vez em 1982 por um psicólogo social chamado Edgar Henry Shea. Ele é PhD em psicologia social pela Universidade de Harvard e ele diz o seguinte: cada povo constrói a sua cultura ao longo da sua história, né? Como a gente falou. Do mesmo modo, cada empresa constrói culturas bem peculiares. Então, cada empresa tem a sua identidade, que é a forma como as coisas acontecem lá. O que se tem mais importância dentro de uma empresa? Quais são os valores que eu quero transmitir para o meu cliente? Então, tudo isso é cultura organizacional, né? A gente classifica como cultura organizacional. Algumas empresas estabelecem como querem agir e aonde querem chegar, e outras simplesmente acontecem. E, infelizmente, isso é o que a gente mais vê entre os micro e pequenos empreendedores. Eles abrem seus negócios e vão tocando, sem parar para pensar o que eu quero transmitir. E aí, por isso, é tão difícil de crescer. Porque se eu não estabeleço valores que vão ser transmitidos para o grupo, né, e esse grupo começa a crescer sem essa orientação, sem esse basilamento,
esse grupo vai se construir com falhas. Essa cultura que os motivos da implementação daquele negócio, os motivos daquela sociedade, os valores daqueles sócios não conseguem ser transmitidos e aí a empresa não consegue crescer com a mesma qualidade, com o mesmo interesse no cliente, com o mesmo atendimento. É por isso que o empresário, o micro e pequeno empreendedor, às vezes tem tanta dificuldade em querer crescer. Com certeza você já ouviu isso de alguém, seja na tua atuação, seja fora da tua atuação como advogado, você já viu pequenos e microempreendedores terem aquele receio do crescimento porque eles têm medo que no crescimento eles percam valor. É justamente porque eles não pensaram, refletiram e instituíram, né, de uma forma consciente a cultura organizacional da empresa deles. Porque se isso começa a acontecer, propicia o crescimento da empresa, porque você vai fazer ela crescer, né? Você vai crescer, expandir os negócios com aqueles padrões definidos dentro da empresa. E aí nós podemos concluir o quê? Que uma boa cultura organizacional, aquela que transmite seus valores, aquela que é estabelecida e que os sócios, os donos do negócio fazem questão de relembrar em cada ato seu, é uma cultura que vai levar ao sucesso, né? Vai alavancar a empresa, vai conseguir propiciar as ferramentas necessárias para que aquela empresa cresça. Já uma cultura organizacional desorganizada, né? que não é levada adiante, que não protege os princípios da empresa, enfim, que não mantém aqueles padrões de atendimento, né? Que não consegue transmitir aquilo no crescimento da equipe, vai gerar uma empresa com problemas, né? Vai chegar um ponto que a empresa implode, porque ela mesma não construiu a sua coluna, digamos assim, né? Que vai manter aquela organização em pé. Então, quando ela não constrói, chega um ponto que por falta de valores vai baixando a qualidade, né? Vai tendo muita rotatividade de funcionários e aquilo vai se perdendo, aqueles valores vão se perdendo e aquela empresa acaba implodindo, ela cai sobre si mesma, né? Então, o quanto é importante nós falarmos sobre esse assunto e o quanto é importante nós pensarmos sobre isso para o nosso escritório. Se hoje você é um advogado solo, digamos assim, carreira solo, ou vai começar na advocacia, ou já tem uma estrutura, pare e pense qual é a cultura que você propaga dentro da sua empresa. Você já parou para pensar em transmitir esses valores? Porque nem sempre as pessoas notam o que pra gente é óbvio, né? No meu escritório é óbvio que isso tem que acontecer dessa determinada forma. Sim, você tá ali desde o começo, foi você que implementou isso, mas quem chega nem tem ideia de como que aquilo acontece, né? Então, por exemplo, no meu escritório é óbvio que tudo vai ser escaneado e colocado nas pastas do cliente e estar online para todo mundo. É óbvio isso. Mas se chegar alguém de fora e eu não falar isso, vai começar a acumular papel em cima de alguma mesa, porque isso já aconteceu, né? Começa a acumular, vai fazendo e vai deixando ali, ninguém mais sabe o que está acontecendo, né? Aí quando tu chegas, meu Deus, quanto documento original aqui, o que isso aqui está fazendo aqui, porque qual é a regra? Documentos originais são escaneados e devolvidos aos clientes, eu não tenho arquivo. Isso é uma cultura que eu coloquei dentro do escritório. Por quê? Porque isso facilita o trânsito de documentos e a execução dos serviços. Então, é meio básico, porque a gente fala assim, valores éticos, né? Não roubar, não matar, não trair. Não é essa a questão, isso sim é óbvio. Mas é aquela cultura da organização do escritório. Então, isso tem que ser mantido. Eu não abro mão, então eu vou estabelecer isso em algum lugar, eu vou contar isso para as pessoas que integrarem o escritório, como que isso vai acontecer, né? Então, quando a gente para pensar, cultura organizacional não é algo assim, que a gente vai construir e implementar e tá tudo certo. Ela existe, parta sempre desse princípio, ela já existe. Ela está dando certo? Não está dando certo. Então, o que está acontecendo? O que eu preciso mudar? Beleza, precisa mudar isso. Tá, vamos mudar então. Então, os funcionários mudam e eu saio de cena. Não. A cultura organizacional, ela vem de cima para baixo. Se o chefe, se o líder, se o dono, se o sócio, se o dono do escritório, os sócios, são organizados, separam contabilidade, fazem
praticam determinados atos que contribuem para que todos trabalhem de uma mesma forma. Se aquilo é organizado, toda a estrutura ela vai se organizar. E quem não se organizar não se encaixa e não fica. Agora, se os sócios são desorganizados, são descompromissados com a contabilidade, né? Vão levando conforme as coisas vão entrando, né? Conforme vai surgindo, não se posicionam, são generalistas, né? Quem chegar depois vai ser igual, por mais que a pessoa não seja, ela não tem o poder de mudar aquela estrutura. Só quem tem o poder de determinar isso dentro da empresa é o sócio, é o gestor, é o dono. Pode ser que a gente implemente regulamentos, códigos de conduta e que num primeiro momento aquilo passe a ser seguido por todos. Mas se a raiz daquela mudança de hábitos não vier dos sócios, dos donos, ao longo do tempo volta tudo ao que estava antes. Então, quando a gente percebe dentro de uma empresa que o que precisa ser mudado é a cultura organizacional, bom, aí a situação ela é bem mais grave do que questões jurídicas e legais, tá? É bem mais difícil de resolver. E então a gente tem que pensar nisso para o nosso escritório também. Como que nós queremos ser vistos? Como que tu quer ver o teu escritório? Como que as coisas têm que acontecer ali dentro? Implemente, registre e passe isso adiante, aplique, mude os seus hábitos se for necessário, ou esclareça seus hábitos às pessoas que trabalham contigo e construa essa cultura organizacional direcionada para os teus objetivos. Porque nós podemos estabelecer lá a missão, visão e valores, os objetivos e tudo mais. Mas se cada ato diário dentro do escritório não for com o propósito de chegar naquele objetivo, ele não tiver um direcionamento, você não vai atingir esse objetivo a longo prazo. Você vai ficar se perdendo ao longo do caminho. Então, repense, todos os atos dentro do escritório hoje, eles são direcionados para esse objetivo? Todas as rotinas, desde como atender o telefone, como responder no WhatsApp, como enviar um e-mail, um padrão de mensagens, isso tudo, ele está direcionado à visão que você tem, ele está direcionado à imagem jurídica que você quer construir, a imagem no meio da advocacia, ele tá padronizado nesse âmbito. Isso tudo é o que a gente precisa construir dentro do escritório, determinar e seguir primeiro a gente e depois cobrar dos outros. E aí quando a gente vai estudar a cultura organizacional, que nós vamos ver esses estudiosos sobre o tema, que tratam isso até como uma ciência, né, um estudo mais aprofundado, a gente vai ver lá que tem algumas classificações de cultura organizacional, que podem ser determinadas pela forma do exercício da liderança, pela centralização ou não do poder, sobre o foco da empresa, se são em pessoas, se são em processos, em produtos, em talentos, em clientes. Então você vai ver assim que as culturas organizacionais elas podem ser até classificadas, né, conforme a atuação da empresa, conforme o foco que a empresa dá nas suas rotinas. Mas o que é importante aqui para nós, nesse momento, entendermos, é que a forma de a gente construir essa cultura organizacional é nós pensarmos sobre os nossos atos, os nossos objetivos, a nossa missão, os nossos valores, determinar isso, absorver isso e transparecer isso em todos os nossos atos dentro do escritório. Tudo que a gente analisou, pensou e organizou até aqui no curso, que você deve ter, né, feito dentro do seu escritório para realmente esse curso ser útil para ti, você vai construir tudo isso com o objetivo, né, do teu longo prazo. Então você tem lá o seu objetivo a longo prazo. Então agora é o momento de você parar, pensar e quais são todas as rotinas que são praticadas hoje no escritório e externar por meio de todas essas rotinas esses valores, essa missão e esse objetivo. E aí você vai ver que quando você faz isso, você atinge os objetivos mais rápido, porque você está constantemente pensando nele, lembrando deles. Cada ato que você pratica dentro do escritório está direcionado para aquela missão que você determinou para o teu escritório e aí você vai com foco. Por exemplo, se lá no teu Canvas, no teu modelo de negócio, você colocou lá que as tuas parcerias chaves que você tem hoje e as que você quer atingir, né, você determinou lá, bom, dentro agora da tua rotina, você vai estar com isso em foco e vai procurar as pessoas certas e as pessoas certas também vão te encontrar.
porque você está a todo momento transparecendo essas informações, essas necessidades, essas disposições, né, essa vontade de fazer essas parcerias. Então você vai buscar com muito mais facilidade. Mas para te ajudar nesse processo, eu vou trazer aqui, e tá no material de apoio, tá no PDF que tá abaixo da aula aqui, uma relação de perguntas, de 14 perguntas, mas você pode ampliar esse roteiro, digamos assim, e para você se organizar de como organizar as ideias de como você vai estabelecer essa cultura organizacional, tá? Não se atenha ao significado das palavras dessas perguntas. Não existe certo e errado para essas perguntas, existe a reflexão sobre o assunto. E a resposta pode não estar nas opções que a pergunta dá, pode ser uma terceira, uma quarta, uma quinta opção dentro do teu negócio. Pense sempre, quais são os recursos que eu tenho hoje, quais são os que eu posso buscar, quais são os que imediatamente eu posso trazer para o escritório e que eu posso construir isso aqui. Pode ser que tenham perguntas aqui que você não consiga responder hoje, mas você sabe que daqui a um tempo você vai ter ferramentas, já vai ter recursos para conseguir implementar isso. Então vamos lá, eu vou passar rapidinho por essas 14 perguntas, mas você precisa pegar esse material e sentar, repensar, seja com o teu sócio, seja sozinho, e fazer esse questionário para a tua empresa, né? A primeira coisa, se a tua cultura ela é missionária ou mercenária. Não pense em mercenário como algo negativo, lembra que eu disse, vá ver o significado da palavra, né? Qual é o foco que você vai dar para o escritório? Algo mais missionário ou mercenário? Mais toma lá da cá, ó, eu te entrego, você me paga, ou você quer agregar um outro valor, quer ter um outro tipo de conduta. Não está errado nenhuma dessas formas, mas você tem que colocar e assumir para si a decisão que você vai tomar. Estamos aqui, você aí no seu escritório, para ganhar dinheiro e ser eficiente ou por uma mera causa? Ou por uma causa? Você tem uma causa para lutar ou você está aí para ganhar dinheiro e ser eficiente? Ah, eu vou ser eficiente e vou ganhar dinheiro. Ou você tem uma causa maior, um motivo maior, né? Muita gente entra para o direito por uma causa maior, né? Faz o curso, a faculdade por uma causa, porque quer lutar por um determinado segmento da sociedade. Aí você tem que estabelecer e tomar essa decisão. As coisas acontecem de um jeito estruturado ou flexível. E esse flexível pode ser o desorganizado, ou você tem maneiras de fazer aquilo ali acontecer que dá uma flexibilidade, mas dentro de um parâmetro de valores, né? Ou você vai regrar tudo. Aí você vai escolher. No seu escritório, tem processo para tudo ou cada um faz o que quer? Ou existe um meio termo? Tem processos para as coisas mais importantes e para outras a pessoa pode fazer como ela acha melhor. Mas o melhor tem que atingir determinado objetivo. Então, tem que pensar sobre isso. É preferível pensar sobre um problema ou sair executando e aprender no caminho? Eu também fico no meio termo nessa questão. A gente tem que planejar, mas só planejar também não dá, a gente tem que executar. Então, a gente planeja o necessário, executa, analisa, replaneja e vai fazendo. Eu acredito que a sociedade hoje ela trabalha dessa forma, o empresário trabalha dessa forma, então se eles são nossos clientes, a gente também tem que ver quais são as vantagens dessa forma de atuar. É preferível, não, essa já foi, seu escritório dá mais ênfase a papel ou a tecnologia? Você tem a necessidade de imprimir tudo, de ter todo um arquivo e tal, e folhear e escrever, ou você já tem um sistema mais tecnológico, né? Ou tem uma parte que precisa de um físico e uma parte que não precisa. Também. Na contratação de estagiários e colaboradores, vale mais os motivos e intenções ou as habilidades que eles já têm? E aí tem uma máxima dos empresários, né? Contrate caráter e treine habilidades. Então você tem que pensar o que é mais importante, ou melhor, o que eu consigo mudar numa pessoa? O caráter ou as suas habilidades? Eu consigo ensinar técnicas, eu consigo ensinar habilidades, mas eu não ensino caráter, né? Então, é uma questão assim, de na contratação, de na formação de parcerias, você avaliar isso.
Damos mais valor ao controle ou delegamos bem? Eu vou centralizar? Ou hoje é necessário eu centralizar para treinar uma equipe, para engajar uma equipe e depois descentralizar? Ou eu já posso delegar? Ou eu tenho que construir? Ou eu tenho que melhorar para conseguir acompanhar as pessoas, para conseguir delegar? Porque às vezes tem pessoas que delegam tanto, mas não acompanham nada, depois dá errado, né? Ter cuidado na ação ou existe permissão ao risco? Eu vou calcular os meus riscos ou eu vou ter uma estrutura mais conservadora, uma posição mais conservadora e não vou correr riscos, de forma alguma. Aí tem uma questão mais empreendedora, o risco ele é necessário, né? Até o erro ele é necessário. Seu escritório lida com pessoas de um jeito diplomático ou direto? Você é mais objetivo ou tem mais diplomacia? Como que você mistura isso? Vale mais o que acontece dentro de casa ou fora de casa? Vale mais o que a gente trabalha dentro do escritório ou o que acontece fora? O que te influencia mais, né? A forma como são realizadas as tarefas estão alinhadas com os objetivos do escritório de longo prazo, que foi aquilo que eu falei antes. Como que tu realiza as tarefas ali? Elas estão alinhadas ou elas ainda estão experimentando? Você está sendo mais generalista? Ou você já está com a disposição de alinhar a longo prazo? Existe um processo formal para debater, avaliar e revisar os objetivos do escritório, a estratégia e o alinhamento da cultura? Ou não tem? Ou você precisa criar isso? Você precisa criar um momento, né? Ou criar uma forma de tratar isso, de verificar isso dentro do escritório. A gente também não pode engessar, não pode virar em reunião, né? Então a gente tem que colocar isso na rotina, colocar isso para acontecer todo dia, de uma forma fácil, de uma forma objetiva, né? Então, sobre cultura organizacional, é sobre isso que nós temos que pensar. É o que nós realmente queremos e como que cada coisa no escritório tem que acontecer para chegar lá, né? Não deixar a coisa livre. E o óbvio às vezes precisa ser dito. A gente tem que chegar para um novo colaborador, para um novo estagiário, para um novo sócio, para um novo parceiro, para quem seja. Chegar e ter na ponta da língua o que você pretende, o que você espera da pessoa, o que você quer com aquilo ali e transparecer em toda a rotina. Eu já vi escritórios que quando chega um novo colaborador, a pessoa assim, ela tá tão desesperada por uma mudança dentro do escritório, que quando chega um novo parceiro, um associado, narra assim, olha, porque o escritório tem esses valores, porque eu quero, porque é assim, porque é assado, porque a gente organiza dessa forma e tal. E quando você vai ver no dia a dia, aquilo ali não acontece. É como ela quer que aquele escritório seja, como aquilo quer ser, que seja implementado dentro do escritório, mas aquilo não é praticado. Aí aquele novo colaborador, aquele novo associado chega, né, recebe toda aquela carga de informação, nossa, olha como esse escritório é organizado e tal, e daí o tempo vai passando e as coisas não acontecem daquela forma e vai criando conflitos, né? Vai criando um desajuste nas intenções ali, na rotina daquele escritório. E aí você vê que não vai a lugar nenhum daquela forma, né? Então, gente, sobre cultura organizacional era isso. Agora, a próxima aula vai ser sobre rotinas e boas práticas. Então, vamos falar um pouco como que a gente coloca tudo isso em prática.